Olha, meu povo, estávamos falando de poder de influência e vamos continuar falando de poder de influência, né? Poder de influência que um estado, que um país pode ter em relação a outros países. E aí eu já falei que algumas coisas podem ser aí um pré-requisito, né, para que um país ele tenha um poder de influência. Ter aí o controle sobre matérias-primas, fonte energética, ou então ele está dentro de um local, numa área territorial, onde passem ali muitos navios, muita circulação de mercadoria, enfim, tudo isso aí pode fazer com que ele tenha um grande domínio, um grande poder de influência em relação a outros países. Mas a gente sabe o quê? A gente sabe que para que um país seja uma potência, seja considerado aí uma potência e tenha um grande poder de influência, tem que haver uma combinação de vários fatores. O fator econômico, o fator político, o fator militar, o fator cultural. É muito importante para que aquele país exerça uma influência muito forte em relação a outros. Então, por exemplo, quando eu digo que um país ele tem um poder de influência do ponto de vista econômico, é por quê? Por que isso acontece? É porque ele tem um grande mercado consumidor, esse país. Sim. É porque ele investe, ele tem ali muitas empresas espalhadas por outros países do mundo, investindo, produzindo. Sim. É porque esse país, ele exporta muitas mercadorias, ele vende muitas mercadorias. E ele também compra muitas mercadorias de outros países do globo. Ele tem um grande poder econômico? Tem um grande poder de influenciar do ponto de vista econômico? Claro que tem. Então, olha, aqui vocês podem grifar no livro de vocês, viu? Olha, do ponto de vista econômico, grifa. Aí coloca aqui. Ao volume de suas exportações. Não, primeiro, ao tamanho de seu mercado consumidor, quando ele pode ser considerado uma grande potência econômica, porque ele tem um grande mercado consumidor, porque ele tem um volume de exportações e importações. Exportação, venda, né, de produtos. Importação, compra de produtos. Grande também. Aí, a presença de empresas e investimentos na economia de outros países, ou seja, ele exerce um grande poder de influência, né? Tudo isso aí junto, né, faz com que ele tenha um grande poder econômico de influenciar outras nações. E militar, quando é que meu país ele tem um poder de influência militar? É porque ele tem um grande exército, tá aqui, ó, o maior efetivo militar, ele tem um grande exército, e ele tem também tecnologia, ele investe muito em tecnologia, em armamentos, né, no seu arsenal. E outra coisa, meu país pode ter um grande poder de influência militar se ele tiver também armas de destruição em massa, se ele for uma potência nuclear, tiver aí muitos armamentos, bombas atômicas, né? Armas de destruição em massa, que a gente fala, porque consegue destruir muita coisa, né, em pouco tempo. Então, tudo isso aí, né, fazem com que meu país ele tenha um poder de influência do ponto de vista militar. Vocês podem ir grifando, maior efetivo militar, investimento em tecnologia, aí aqui tem falando também sobre armamentos nucleares, podem grifar tudo isso aí que é importante. Então, imagine, eu vou juntar os fatores econômicos com os fatores militares e eu vou associar com os fatores culturais. Tudo isso aí faz com que o meu país tenha um poder de influência gigantesco em relação a outras nações do globo, né? Faz com que as minhas decisões políticas se reflitam em um cenário internacional. O que eu decido influencia no mundo todo, porque eu tenho um poder econômico, eu tenho um poder militar e eu tenho um poder cultural muito forte. Tá entendendo? Aí vamos lá. Aqui nessa última parte desse tópico de poder de influência, vai falar sobre um problema que o mundo vem enfrentando já há um tempinho, que é a questão das armas de destruição em massa. O que são essas armas de destruição em massa? São as armas nucleares, né? As bombas atômicas, armas nucleares, que alguns países detêm grande poder de influência do ponto de vista de armamentos nucleares. E o que é que foi feito até então, né, para que não houvesse uma guerra, um conflito aí com armamentos nucleares, já que nem todos os países têm, e sem contar que não é nem essa questão de ter armamentos nucleares, é que o poder de destruição dos armamentos nucleares é gigantesco. E a gente viu um exemplo disso na Segunda Guerra Mundial, né, no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi atacado, né, 2 cidades japonesas foram atacadas, Hiroshima e Nagasaki foram cobaias das primeiras bombas atômicas, né, dos Estados Unidos. Então, a gente já viu o que aconteceu ali, e aí foi feito 2 tratados já, né? Foi feito um tratado na década de 70, que passou a vigorar na década de 70, que era o TNP, um tratado que visava basicamente limitar os armamentos nucleares. Limitar não quer dizer que você não possa utilizar, não está proibindo ainda, tá entendendo? Limitou a posse, né? Limitou aí os armamentos nucleares. Então, na década de 70, 1970, foi feito um tratado chamado Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. É chamado de TNP.
T de tratado, N de não, né? Proliferação, P de armas nucleares. E aí, o que é que vai acontecer? Na década de 70, 191 países assinaram esse TNP, esse Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? E, inclusive, potências nucleares da época, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, assinaram esse tratado, que limitava a utilização do arsenal nuclear. Limitava não quer dizer que você não vai utilizar. Só limitou. Você não utilize tanto, não faça muito estrago com o que você tem. Pronto. Limitava essa questão dos armamentos nucleares. Limitava, não proibia. Mas aí, em 2017, foi feito um novo tratado, que agora esse tratado ele passou a proibir os armamentos nucleares. Aí o nome proibir já mudou, porque no outro tratado de 1970, o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ele limitava a utilização. Limitar não é proibir. Agora, em 2017, recentemente, foi feito um novo tratado e agora ele proíbe as armas nucleares. Então, por exemplo, os países foram proibidos de produzir, de testar, de adquirir, de estocar armas nucleares, enfim, de utilizar essas armas nucleares. Então, eles foram proibidos de tudo isso. Todos os países assinaram os 191 lá do TNP? Não. Nem todos assinaram, só 122 países assinaram. E algumas potências nucleares, que a gente sabe que tem grande poder destrutivo com armamentos nucleares, não assinaram esse tratado de 2017. Como, por exemplo, Estados Unidos, Coreia do Norte, Rússia, são potências nucleares do mundo. Não assinaram esse novo tratado porque ele proíbe a produção, o teste, a utilização dessas armas nucleares. Ele proíbe. O de 70, o TNP, ele só limitava a utilização. Mas esse de 2017, ele proíbe. Então, nem todos os países do mundo assinaram. Isso significa que pode dar merda no futuro? Pode, com certeza, pode. A gente sabe que tem tratados que são assinados e não são cumpridos. Imagino que não são nem assinados. Potências, vamos lá, as potências. O que é uma potência? A gente já falou mais ou menos o que é uma potência, né? O termo potência define um Estado, pode grifar isso aí, define um Estado cujo poderio econômico, político e militar, ou seja, você não tem um poder só econômico, você tem um poder econômico, um poder político, um poder militar. Vai tornar você capaz de influenciar ou se impor a outras nações. É aquela questão do poder de influência que a gente já estava falando, né? Quando o país é uma potência, é porque ele consegue influenciar outras nações, ele tem um poder de decidir muito forte e, de certa forma, acabando por impor sua decisão em relação aos outros. Por quê? Porque ele é uma potência econômica, militar, política e cultural. E aí o seu poder de potência você pode ser uma potência global ou uma potência regional. Potência global porque você tem suas decisões, né, o que você faz, acaba acarretando aí um risco ou uma coisa boa para o mundo todo, ou então você pode ser uma potência também regional, quando o seu poder de influência, ele influencia uma região, tipo a América Latina. O Brasil tem um grande poder dentro da América Latina, ou dentro da América do Sul, certo? Claro que tem, nós somos uma potência regional, e é isso que vai abordar aqui embaixo. Né? Tá falando aqui o exemplo dos Estados Unidos, que eles são uma potência tanto econômica, quanto militar, quanto política e quanto cultural, no mundo todo, né? A maior potência do mundo, certo? Eles não são só uma potência econômica, não é só a maior economia do mundo. Eles têm também um exército mais bem equipado, preparado, com alta tecnologia do mundo, certo? Eles também são uma potência econômica, também são uma potência militar e também são uma potência cultural, né? A cultura deles é disseminada no mundo inteiro. Então, sem contar que eles possuem empresas, né, espalhadas transnacionais, estadunidenses, estão espalhadas pelo mundo inteiro, tem um grande mercado consumidor e possui bases navais, né, em várias partes do mundo, né? Eles têm um poder de influência muito grande no mundo todo. E aqui dá destaque ao Oriente Médio, que é onde a gente vai encontrar mais petróleo, né, no mundo. Um dos locais mais ricos em petróleo do mundo, os Estados Unidos estão por lá, sempre solidários. Eu falei da Guerra do Golfo, né? Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait, os Estados Unidos, bem solidários, foram lá tentar resolver a situação e tudo mais. Mas por quê? Porque ali é uma área com grande concentração de petróleo. Ali é uma área estratégica. O livro está falando de área estratégica, né? Uma área estratégica. Ali tem grandes reservas de fontes energéticas. Então, é uma área estratégica. E os Estados Unidos estão de olho, ele sempre está presente por ali. Então, como potências regionais, o que é uma potência regional? É quando um país ele tem um poder de influência a nível regional, óbvio. Né, pegando ali uma região, tem que ter um poder econômico, político, militar, social, cultural, dentro de uma região. Exemplos, Brasil, aqui na América do Sul, eu diria na América Latina também.
África do Sul, dentro da África subsaariana, dentro da África como um todo, não só África subsaariana. Rússia, China e Japão dentro da Ásia. Aqui a gente tem a segunda maior economia do mundo, né, que é a China, e o Japão, que é a terceira maior economia do mundo, e a Rússia está figurando aí entre as 10 maiores economias do mundo. Aí aqui, dentro da Europa, Alemanha, Reino Unido, França, que são as maiores economias da Europa, né? Então, tem um grande poder aí de influência regional. Aí vamos para outra parte. Deixa eu ver se eu estou certinha. Sim, tem esse tópico, Oriente Médio, petróleo. Tem esse mapa, e agora a gente vai para áreas estratégicas. Vamos lá. Aí tem um mapa lindo e maravilhoso aqui, ó, Oriente Médio, petróleo. O Oriente Médio é essa região aqui, ó. Estou tentando colocar. Essa região aqui, onde pega a Península Arábica, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Síria, Israel, certo? Irã, pega nessa parte aqui, da Ásia. Oriente Médio. Pois bem, vamos falar aqui, esse mapinha, ele está no Oriente Médio, está mostrando o Oriente Médio, está mostrando que, em relação à questão do petróleo, né, ó, petróleo no Oriente Médio. E quanto maior a bolinha, indica que a produção de petróleo, ela é maior desse local. Quanto maior a bolinha, ó, maior aí a produção de petróleo. Milhões de toneladas deve ser não é por dia, não sei, não tem aqui dizendo não, direitinho não. Mas, enfim, quanto maior a bolinha, indica aí a maior produção de petróleo, né? E aí, ó, a Arábia Saudita, que é a maior produtora aqui no Oriente Médio, fica figurando geralmente entre o primeiro e segundo lugar no mundo, maior produtora mundial de petróleo. Mas aqui no Oriente Médio ela é a primeira, né? O Oriente Médio, aí tem aqui Arábia Saudita, Omã aqui embaixo, Iêmen aqui também, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, Síria, Irã. É por isso que aqui é um barril de pólvora, né? Porque aqui também é uma área muito conflituosa, mas é uma área conflituosa por quê? Porque é uma área estratégica. É uma área estratégica de grande produção aí de petróleo no mundo. Eu passei, mas não deve ter passado não, peraí. Vamos para cá, vamos para essa outra parte. Áreas estratégicas. Então, vamos lá. Algumas áreas no mundo são muito importantes porque tem aí enormes reservas de petróleo, enormes reservas de fontes energéticas, não só petróleo, mas principalmente petróleo, porque petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo, né? Mas uma área estratégica pode ser uma área que tem enormes reservas de recursos energéticos, mas também ser uma área com grandes reservas de matérias-primas para um produto industrial específico ou para produtos industriais. Pode ser uma área de grande circulação de mercadorias, e aí é uma área estratégica. E a gente vai falar de tudo isso agora. Vamos falar primeiro de reservas de petróleo. Então, o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo. No último século, o petróleo se tornou, pode grifar, a principal fonte de energia e de acumulação de riquezas do mundo, né? No mundo. Ok. O petróleo é mais importante para quem? Para quem mais produz produto industrial, quem mais utiliza dele. Então, são os países o quê? Mais industrializados do globo. Então, principalmente para os países desenvolvidos, para os países centrais do globo, o petróleo é muito importante, porque eles produzem mais, então eles necessitam de mais fonte energética. Ok. Então, ó, os países mais desenvolvidos e suas grandes empresas dependem desse recurso para produzir. Por esse motivo, as regiões que apresentam grandes reservas de petróleo se tornam áreas de interesses econômicos e políticos mundiais. Ok. Aí aqui vai dizer o quê? As áreas que têm maior concentração de petróleo no mundo. Como eu falei, o Oriente Médio, quase praticamente 48% do petróleo do mundo está no Oriente Médio. Na América do Sul, onde a gente está, e na América Central, tem aí cerca de 19,7% do petróleo do globo, e na América do Norte, 13,2%. O Brasil detém 0,9% do total das reservas mundiais de petróleo. Do petróleo do mundo, 0,9% dessas reservas estão aqui, 0,9%. Nem 1% do petróleo do mundo está aqui. Mas, enfim, nós somos um país com grandes reservas, viu? Isso aqui é muita coisa, 0,9% ainda é muita coisa. Então, por exemplo, a gente vai ver que tem alguns países que eles tanto têm enormes reservas de petróleo, quanto eles também consomem muito petróleo por dia. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles são uma potência, sim, no quesito de petróleo, eles têm muito petróleo, eles extraem muito petróleo de xisto, de uma rocha chamada xisto, e vem aumentando muito sua produção. Mas eles consomem, muitas vezes, mais petróleo do que eles precisam, eles consomem mais do que eles produzem, e aí acaba que eles precisam de comprar petróleo de outras partes do mundo, e é por isso que eles estão sempre de olho ali no Oriente Médio, né, porque é a área aí mais rica em petróleo do globo, né, quase 50% do petróleo do mundo está lá, ok? Fala aqui um pouquinho dos Estados Unidos, blá, blá, blá.
devido à disputa dos países dominantes, ou seja, dos centrais, dos ricos, por fontes de abastecimento confiáveis e a preços baixos, petróleo baixo, preço baixo. Há décadas, as regiões que detêm as maiores reservas de petróleo vêm sofrendo pressões externas e conflitos internos. Obviamente, a gente sabe que tem um motivo aí principal, que é essa questão, né? Um dos motivos principais é essa questão de ter enormes reservas de petróleo. Ok? Circulação, passagens estratégicas. Vamos lá. O que é isso aqui, Ana Beatriz? Essa circulação, passagens estratégicas. Eu falei para vocês que algumas áreas elas são consideradas estratégicas, não foi? Como, por exemplo, uma área que detém enormes reservas de petróleo ou de qualquer outra fonte energética. É uma área estratégica? É. Uma área onde tem matérias-primas para produção industrial. É uma área estratégica? É. Uma área que tem grande circulação de mercadorias. Acho que travou. Travou aí? Oi, som. Sim, sim. Pronto. Deu uma travada aqui. Eu, né? Percebi que parou aqui minha imagem. Pronto. Aí uma área que tem grande circulação de mercadorias, ela pode ser considerada uma área estratégica? Com certeza. Imagine, principalmente aqueles canais estreitos. O livro vai dar destaque aqui a 2 canais, que é o canal do Panamá, que é esse aqui. Peraí, deixa eu ver se tem no mapa, meio tem, sim. Ó, o canal do Panamá, que interliga aqui o Atlântico, o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. A galera, antigamente, tinha que atravessar isso aqui todinho, os Estados Unidos faziam isso, atravessava isso aqui a América todinha, passava por aqui, no Estreito de Magalhães, salvo engano, tem por aqui, atravessava para poder ir para outra parte aqui da Ásia, para a Oceania, atravessava a América todinha. Aí construíram o canal do Panamá, perfeito, olha como diminuiu o caminho deles. Quem mais utiliza praticamente o canal do Panamá aqui são os Estados Unidos. Na América, eles utilizam muito o canal do Panamá. Então, assim, facilitou muito a vida deles. Mas imagine que decidem do nada fechar o canal do Panamá. Diga se não vai dar uma merda gigante aí. Pode dar um conflito? Pode dar, não. Haveria sim um conflito estrondoso, porque afeta muito a circulação de mercadorias deles, né, para outros locais do mundo. E não só eles, como diversos países aqui, né, da América, também utilizam o canal do Panamá como via de passagem de mercadorias do Atlântico para o Pacífico, ou então do Pacífico para o Atlântico, certo? É uma área aqui muito importante no mundo, muito estratégica, que concluiu a sua construção no ano de 1914. Ele foi concluído em 1914, o canal do Panamá. E tem outro canal que ele é muito importante também no mundo, que é uma área estratégica também, é o canal de Suez, que ele foi inaugurado no ano de 1869. Mulher, onde é que fica esse? Século XIX, né? 1869 ele foi inaugurado. É esse aqui, ó. Ele interliga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Ele interliga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. E ele fica aqui entre o Egito e essa parte aqui do Oriente Médio, certo? Ele foi construído visando a passagem aqui de diversas mercadorias, navios, né? Enfim, dessa região aqui do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho, ou vice-versa, do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo, por aí vai. Antigamente, a galera da Europa, quando queria, sei lá, mandar produtos para a Ásia, tinha que contornar a África todinha para chegar até aqui, na Ásia, né? E aí, com a construção em 1869, a finalização da construção do canal de Suez, melhorou muito a vida aqui, né? Porque o lucro deles, porque eles passaram a interligar aqui o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Então, poderia passar aqui por um outro, não sabe mais não, um outro estreito que tem aqui embaixo, que é o Bab el-Mandeb, passa por um outro estreito, e manda aqui os produtos para a Ásia, para a Oceania, para onde quiser. Tem um estreito também de Hormuz aqui, que ele é muito importante, porque é onde circula muito petróleo no mundo. Tá vendo? Tá bem forte aí. Ó. Passagens estratégicas. Tráfego observado em milhões de barris por dia de petróleo, né? Então, olha, essa área aqui é uma das áreas mais importantes do mundo, que é onde fica o Golfo Pérsico. Onde teve a Guerra do Golfo, de 90 a 91? Foi aqui. Então, essa área aqui é uma área muito importante, né? Porque circula muito petróleo, muitos milhões de barris de petróleo por dia. Assim como o Estreito de Malaca, aqui, o Estreito de Malaca também é importante na Ásia. Todos esses estreitos que estão falando aqui, ó, são estreitos extremamente importantes para o mundo, para a circulação, né? Seja de petróleo, seja de outras mercadorias, mas são áreas muito, muito estratégicas, né? Muito importantes aí para o comércio mundial. E áreas que, com certeza, podem passar por conflitos, né? Se, por acaso, algum país decidir fechar alguma coisa, empata aí a circulação de outro país, isso pode acarretar aí um conflito gigantesco. E é isso que está falando aqui.
O controle do espaço. Aí sim, aqui vai dizer o quê? Além dos países eles controlarem algumas áreas estratégicas por onde passam mercadorias em nível marítimo, eles também controlam o espaço aéreo e o espaço terrestre, né? Muitos países existe uma legislação. Em muitos países existe uma legislação dizendo assim: você só pode sobrevoar em tantos pés de altitude, né? Em tal altitude, você pode sobrevoar tal altitude, porque se você passar disso, o governo vai lá e pode, sei lá, promover um ataque para você parar. Enfim, tem países, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm uma legislação, um conjunto de leis que diz que você só pode sobrevoar tanto de altitude, passar tal hora. Eles têm essa segurança deles, esse controle deles. Estão entendendo? Então, eles tanto fazem um controle terrestre quanto o controle aéreo e um controle marítimo. Terrestre, a gente viu um exemplo ano passado, né? Que os Estados Unidos faz, que é muito forte, entre México e Estados Unidos. É um muro gigantesco entre os dois países. Enfim, tudo isso são áreas aí de grande... que podem ser áreas de conflitos e áreas que são estratégicas, né, para o mundo. Pois pronto. Falei de tudo. Falei, estou no arraso. Terminei o tema 2. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá naquelas questões do SFB Plus. Vocês têm elas? Aham. Bem, tema 1 e tema 2. Vamos responder. Eu tô em choque como ela conseguiu explicar o tema 2 rápido. Um arraso. Aí eu acho que a Porque o prova vai até tema o 1 tema demorou 3, viu? só. Que a prova vai até o tema 3. Ana, Porque semana que vem eu ainda tenho 2 aulas, né? Não, tenho 3 aulas. Eu não sei se vai eu até o tema 3? a prova, eu terminei o tema 2. Então, tenho certeza que o tema 1 e o tema 2 estão dentro da prova. Aí, o tema 3, eu pretendo... Se bem que eu tenho aula amanhã ainda, né? Pretendo começar o tema 3 amanhã. Termine semana que vem. Agora, não sei se vai dar tempo o 3 e o 4. É o que eu quero, mas eu não sei se vai dar tempo. Semana que vem tem prova. Começa dia 25. Ô, Ana, Oi, jovem. você vai colocar o tema 3 na prova também. Eu tô querendo colocar até o 4. 1, 2, 3 e 4. Não, pera. Ana, mas você É tem que eu que não sei se vai dar entender que tempo. ainda vem simulado, né? Ainda vem simulado. Tem mais 4 temas pro simulado. Diferentes. É do outro livro, não? E esse aqui não tem 2 unidades, não? Tem 2 unidades. É mesmo, é porque eu tô me confundindo. Ah! E meu filho, pancada seca. Tem muito eu conteúdo. E esses conteúdos são bem grandes. já ia falar assim, você não vai deixar os dois Nada pro simulados. simulado. Os Eu tô desesperada porque tem conteúdo demais. Desesperada. E eu fui devagar no tema 1. Ana Beatriz. Oi. Oi, jovem. Eu fiz a reserva do tema 2, sabe? Eu fui ver agora, tava faltando 2 tópicos. Meu Deus, depois ajeite isso. Você já enviou? Não, Pois a ajeite. sorte. Muito bem. E é até amanhã, né? Coloquei até amanhã? Não sei, mas Prazo? eu vou fazer. Foi, coloquei. Pode ver olhando nas mensagens aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui o SFB Plus. SFB Plus. Todo mundo tem um livro que tá aí ou não? Tem alguém que está me ouvindo que não tem um livro? Eu não tô com livro, não. Não. Tô só com caderno. Interessante. Que sono. Ai, Ana, tô com sono. Ah, pois vamos se ajeitar nessa vida. Tá dando certo, não. Bora, pois aqui tem, olha. Eita, Tema 1. meu Deus. Vamos resolver. Tema 1, interesses e conflitos. Questão 1. Então, na denominada geopolítica clássica, havia 2 correntes de pensamento, ou seja, 2 escolas, a determinista e a possibilista. A determinista dizia que a natureza determina a nossa vida, e a possibilista dizia que a natureza não determina a nossa vida, ela dá possibilidades para a gente desenvolver. Determinista foi chamada a escola alemã, porque defendia a tese de que a geografia determina o destino dos povos. Enquanto a lista, que teve como principal porta-voz o geógrafo francês Paul Vidal de Lablache, ancorava-se na ideia de que a geografia possibilita soluções favoráveis aos destinos dos povos. No século XIX,
No século XIX, a geopolítica clássica estava baseada em quê? A. Numa visão naturalista dos estados, uma vez que o foco dos estudiosos eram elementos naturais de cada país. B. No pensamento expansionista, em que a obtenção de novas áreas garantiria recursos e a sobrevivência de um povo. C. Na doutrina positivista. Isso aqui vocês não viram, essa questão está difícil, vocês não viram isso. Na doutrina positivista, que era o tempo que a geografia era muito descritiva, já que a área de um território estaria diretamente proporcional ao seu poderio econômico. D. No ideal diplomático e de alianças, notando que a cooperação entre os países aliviaria a limitação de recursos naturais de cada nação. E. Nas políticas de apaziguamento entre as potências europeias no final do século XIX e início do século XX. Isso aqui não fala nada disso. Nada disso. Nada. Letra E. Você fica entre a A e a D. Aí o que é que vai acontecer? Eu falei que o determinismo dizia que a natureza ela determinava o nosso desenvolvimento da sociedade. E o possibilismo ele dizia que não, que na verdade a natureza ela cedia possibilidades para o nosso desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? O desenvolvimento econômico, né? Que se dava através do território. Então, letra A, numa visão naturalista dos estados, a geopolítica clássica estava baseada na visão naturalista dos estados, uma vez que o foco dos estudiosos eram os elementos naturais de cada país. Sim, não. Eles estudavam geografia conforme um elemento natural, estudavam. Mas a questão aqui envolve essa questão expansionista, de desenvolvimento. É a letra B, a correta. No pensamento expansionista, em que a obtenção de novas áreas garantiria, quanto mais área eu tivesse, garantiria mais recursos e sobrevivência de um povo. É a letra B. Ana, qual é a página? É a página 417. No meu, né? Não sei onde vocês. 417. É a letra B, viu? Porque o determinismo e o possibilismo estudava, sim, a natureza, mas visando o desenvolvimento do povo, de uma nação. Essa questão tá difícil, porque tipo, são coisas que a gente não falou. Mas está no livro, como questão, né? Enfim. Número 2. Analise o trecho a seguir sobre o filme Hotel Ruanda. 3 indicações ao Oscar, cartaz de filme, Hotel Ruanda, drama, ficção, Hotel Ruanda. Vai falar sobre o quê? Conflito em Ruanda, né? 1994. Deixa eu ver aqui a questão. O que vai dizer? O filme foi baseado no genocídio ocorrido em 1994, em Ruanda, onde aproximadamente 800 mil ruandenses foram mortos em apenas 3 meses. Os diversos conflitos no mundo possuem fatores que os motivam. Na situação ilustrada da questão, o motivo principal foi o conflito em Ruanda. O aspecto étnico, o aspecto territorial, o aspecto religioso, a luta contra o domínio dos colonos belgas, o choque ideológico entre os comunistas. Essa está muito fácil. Muito fácil. Qual a resposta correta? O conflito que aconteceu em Ruanda foi um conflito entre quem? Letra A. Entre os Tutsis e os Hutus, não foi? Foi um conflito étnico. Lembra que a gente viu que foi um conflito étnico e um conflito territorial também? Mas a letra A é a mais correta, porque a letra B, a disputa territorial com os países recém-formados, como o Congo e a Tanzânia. Nada a ver, minha gente. Está dizendo aqui que o conflito foi em Ruanda. Como é que você marca a letra B? Entendeu? Então, letra A, foi um conflito étnico, aspecto étnico, uma vez que o conflito envolvia a etnia dos Hutus e dos Tutsis. Certeza. Embora tenha também um viés territorial, mas na questão não fala território, então você marca aí a letra A. Né? A letra B fala de território, mas fala de outros países, não tem nada a ver. Fator religioso não foi, luta contra o domínio dos colonos belgas pela independência não foi, não era isso que estava em jogo. Choque ideológico entre comunistas do norte e capitalistas do sul, tem nada a ver. Nada a ver. Número 3. Então, questão correta aí, letra A, né? Número 3, vamos lá. Sobre a geopolítica, os conflitos e as tensões no mundo, analise as afirmativas a seguir.
Número 1. Geopolítica poderia ser definida como uma ciência que estuda os conflitos entre etnias nos países pobres. Não. Não. Geopolítica são as estratégias que um Estado mantém para manter a sobrevivência do seu povo e do seu território. Não. 2. Entre os fatores que combinados podem afetar diretamente a geopolítica de um país estão fatores econômicos, militares, territoriais e religiosos. Esses fatores podem aí, de forma combinada, afetar a geopolítica de um país, as estratégias de um país? Pode. Pode. Então, número 2, correto. 3. Dentre as razões que podem desencadear os conflitos, há disputas territoriais ou por recursos energéticos, intolerância étnica e religiosa? Sim ou não? Dentre os conflitos que podem... Traduza essa coisa, porque eu não entendi. Esse número 3 diz aí, dentre as razões que podem acarretar em conflitos, em tensões no mundo, entendeu? Podem existir conflitos territoriais por causa de disputas territoriais, por causa de recurso energético, por causa de intolerância étnica e religiosa? Sim ou não? Pode. Pode. Pode se desencadear? Podem. Correto. 2 e 3, correto. E essa número 4 diz assim, atualmente existem conflitos acontecendo em todos os continentes do mundo. E a maioria são guerras civis pela disputa do poder local. Aí essa questão aqui, a gente não falou durante as aulas. Não falou, né? Não falou durante as aulas isso aqui. Mas, de fato, a maioria dos conflitos que acontecem hoje em dia são conflitos por causa de poder local, de tipo, grupos dentro de um país rivalizando pelo poder local. Essa questão aí está certa, a número 4, mas é uma questão que não está dentro do conteúdo de vocês. Eu não entendo por que tem algumas questões no livro, no SFB Plus, que eles colocam coisas que vocês não viram, que não está no conteúdo de vocês. Não me pergunta. É uma coisa que eu não entendo. Por que eles fazem isso? Mas, enfim, isso aqui realmente está correto. Mas vocês identificaram o principal. O 2 está correto, o 3 está correto. Não é isso? 2 e 3 correto. E aí você faz, vixe, eu ia marcar a letra A? Não ia, porque não tem 2 aqui, ó, só tem 3. Aí a letra B, eu ia marcar B, só tem 2, não tem 3, então também não ia marcar. Letra C, tem 3, mas não tem 2, eu também não ia marcar. Aí a D, 2, 3 e 4. Eu sei que a 2 e 3 estão certas. E eu vi que não tem nenhuma outra, olha, a letra E, 1 e 2. Não sei que nenhuma outra aí tem 2 e 3 juntos. Então, o que é que eu ia marcar? Por mais que eu não soubesse se essa quarta estava certa. Eu ia marcar o quê? Letra D. Letra D. Marque a letra D. Tá correto. Existem praticamente conflitos em quase todos os continentes do mundo e são por causa do poder local, de guerras civis. Um exemplo é o da Síria, que está acontecendo agora. Tem conflito na África, tem conflito na Ásia, tem conflito na Europa, grupos querendo se separar, tem conflito em todo canto. Tema 2, áreas estratégicas no mundo. Vamos lá, que é o tema que a gente estava agora. Tem um textinho aí, bem bonitinho, blá, blá, blá. Vamos ver se dá para responder sem ler o texto. Eita, mulher. Na década de 1970, a temática sobre armamentos nucleares ganhou a pauta de 190 países, inclusive a do Brasil, como aborda o texto. Ou seja, o Brasil assinou o TNP. O foco seria a extinção desse tipo de arma com o intuito de preservar a segurança na humanidade. Assim, seria o papel do consenso de Washington, B, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, C, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, década de 70, da Organização Mundial pela Paz Desarmada, da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Década de 70 teve um tratado, né, de armas nucleares, que foi o TNP, não foi? Que ele limitava a utilização dos armamentos nucleares. Yes. Então, aí a alternativa correta é a letra B. B? Não, C. B. C, né? Letra C. Muito bem. Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP. Década de 70. Aí, em 2017, fizeram outro, mas que proibia totalmente. 2. Vamos lá. O Canal do Panamá é uma área estreita. Eu rabotei a área no meio, né? O Canal do Panamá é uma estreita ponte de ligação entre os oceanos Pacífico e Atlântico.
construída pelo homem em 1914, após a independência Ana, do Oi. como eu dei uma travada, qual é o número 1? Eita, gota da travada. Número Letra C. letra C. Letra C. Tá bom. Muito bem. Aí aqui, o Canal do Panamá é uma estreita ponte de ligação entre os oceanos Pacífico e Atlântico, construída pelo homem em 1914, após a independência do Panamá da Colômbia. Um dos maiores e mais difíceis projetos de engenharia já realizados. O Canal do Panamá possui uma grande importância para a economia a nível mundial. Por quê? A. Se tornou uma importante fonte de abastecimento para a agricultura familiar. B. Possibilitou a implantação de hidrelétricas no Panamá. C. É uma importante via de ligação regional por ligar as Américas, facilitando o comércio entre os Estados Unidos e os países do Cone Sul, da parte sul da América. D. Serve de passagem ligando os oceanos Pacífico e Atlântico, encurtando milhares de quilômetros de circulação dos navios, o que o torna uma importante via comercial. Yes. Yes! Sim. Perfeito, não vou nem ler o outro. Tá tão bonito. Ele liga exatamente os dois oceanos, Atlântico e Pacífico, né? Facilita a circulação ali de mercadorias de um lado para o outro. Mostrei para vocês agorinha. Tá na cabeça aí de vocês. E a última questão, Sirirac 2011. Tem um texto, será que dá para responder se é um texto? Sem ler o texto? Não sei, vamos ver. Eita, molesta. Agora é V e F. O petróleo como fonte energética é apontado como fator primordial de alguns conflitos na atualidade. Ok. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Aí, essa primeira frase diz assim: as áreas que apresentam poços para extração de petróleo acabam sofrendo interferências locais e internacionais na política de um país. E aí? As áreas que apresentam poços de petróleo para extração de petróleo acabam sofrendo interferências locais e internacionais na política de um país. Sim ou não? É uma área estratégica, né? De interferência? É. Sim, verdadeiro, verdadeiro. Aí aqui, a ausência de influência externa na política, na disputa, peraí. A ausência de influência externa na disputa pelo petróleo permite resoluções pacíficas em todos os continentes, todos os conflitos. A ausência de... Oxa, tá difícil, hein? A ausência de influência externa na disputa pelo petróleo permite resoluções pacíficas, sem guerra nenhuma, em todos os conflitos. Por causa do petróleo? Pacífico? Não. Não, né? Falso. Nada pacífico. Nada. E a 3. As maiores reservas petrolíferas estão concentradas na